Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E já quero louvar a Deus por essa noite. Quero louvar a Deus por esse local. E quero louvar a Deus por esse momento. Não tem coisa melhor do que estarmos reunidos no nome do Senhor para assim anunciarmos o seu Evangelho. Evangelho tem tudo a ver com a boa notícia, com aquilo que nós ouvimos e que de alguma forma traz paz, traz alívio, traz consolo, traz conforto para o nosso coração. Aquilo que nós ouvimos e que de alguma forma serve para nos orientar, para nos instruir, para nos aperfeiçoar, para nos moldar. Aquilo que chega até nós com o intuito de nos melhorar, de nos fazer pessoas mais humanas, mais solidárias, mais generosas. Esse Evangelho ele tem por objetivo resgatar em cada um de nós valores esses que foram perdidos. E talvez nós não tenhamos nem culpa em relação àquilo que foi perdido, porque a história ela é antiga. O homem foi se esfacelando conforme o tempo foi passando. E hoje o que nós vemos, hoje o que nós assistimos é uma igreja fragmentada, aonde em muitos lugares aonde se anuncia o Evangelho, nós vemos ali Evangelho sendo de Deus transmitido, mas misturado com um monte de engodo, com um monte de mentira, com um monte de misticismos, de crendices e tudo mais. E por que isso está acontecendo? Porque há esse esfacelamento da igreja, aonde o Senhor vem tentando fazer com que aquilo que foi esfacelado venha se unir novamente, venha se juntar como um todo. O que nós assistimos hoje são igrejas e todas elas usando o mesmo livro, a Bíblia, anunciando o mesmo Deus, mas porém estão divididas entre si. É a igreja A que não fala com a igreja B, a igreja B que não se entende com a igreja C, é a igreja C que está completamente angustiada por causa da igreja D, e aí vive esse conflito, e aí nós ficamos perdidos no meio desse tiroteio religioso, e muitos estão perecendo, muitos estão morrendo, e há uma necessidade muito grande da criatura, esperando pela manifestação do que seja os filhos de Deus. Mas o que nós vemos são homens e mulheres que dizem ser filhos, mas que vivem brigando uns com os outros. Eles vivem se mordendo, se devorando, se consumindo, e não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele disse que uma das marcas que evidenciaria aquilo que fosse a igreja verdadeira do Senhor, o significado de ser uma igreja verdadeira seria vista de que forma? Quando houvesse o amor entre uns com os outros. Ele disse: quando vocês amarem uns aos outros, então vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. É dessa forma que o mundo vai reconhecer quem é Jesus, através da unidade, do amor, dessa união. Mas infelizmente está faltando tudo isso, porque hoje a igreja se transformou num lugar que serve apenas os interesses de homens e de mulheres. A igreja perdeu seu significado já há muito tempo. Hoje o culto que se presta não é mais a Deus, é um culto que se presta e que é voltado para a demanda humana. O que você está precisando, o que você necessita, você está no lugar certo. Aqui é o lugar da bênção, pois é aqui que Deus vai te dar o marido, vai te dar a esposa, Ele vai te dar o trabalho, é aqui que Ele vai mudar a tua condição, é aqui que Ele vai satisfazer todos os seus desejos. Mas você tem que permanecer aqui, e aqui
que existe a forma correta para se alcançar essas coisas. Nós sabemos o segredo. Aí inicia-se o processo da metodologia, aí começa a se ensinar um processo de regras, de sacrifícios, e as pessoas começam a participar de tudo isso, do qual eles dizem que é o que agrada a Deus, e que quando nós fazemos isso pela fé, é pela fé que nós iremos viver tudo aquilo que nós desejamos, e em momento nenhum a realidade de Deus, ela é manifestada diante dos homens. As pessoas não sabem nada acerca de Deus, elas só sabem que se você fizer uma corrente de 7 dias, se você fizer o sacrifício tal, aí Deus atende, como se ele fosse um Deus dos pagãos, do qual se você oferecer uma barganha para ele, então em troca, ele vai te oferecer aquilo que você necessita e deseja. E é por isso que a igreja hoje está oca, ela está vazia, é uma igreja que está como aquela figueira cheia de folhagens, mas sem fruto nenhum. É por isso que o que se diz é que eu estou à porta e bato, é porque é uma igreja que está oca, uma igreja que está vazia, que tem tudo dentro dela, menos a presença do próprio Deus, sendo que o que faz a diferença na igreja é justamente a presença desse Deus, quando ele está dentro dela. Essa diferença não é vista através dos livros, através das Bíblias que nós carregamos, mas é vista através do modo, do trato, da forma como nós agimos, nos comportamos, da forma como nós nos inteiramos uns com os outros. É assim que o mundo consegue ver Deus nas nossas vidas, não é nós simplesmente gritando para o mundo, eu sou de Deus, porque dizer eu sou de Deus já é um jargão que ficou na boca de todos. Todos falam eu sou de Deus, porque ninguém tem coragem de dizer eu sou do diabo. Mas Deus sabe quem são aqueles que são dele de verdade. É por isso que nós vamos ler que existem os filhos de Deus, existem os filhos do diabo, existem os filhos da ira, existem filhos obstinados de tudo quanto é jeito. A questão é, então, saber que tipo de filho nós somos, porque somos filhos, mas que tipo de filhos somos? E quando nós conseguimos nos descobrir através do Evangelho, então nós conseguimos assumir a verdadeira identidade do filho. É dessa forma que há um despertar, uma mudança através daquilo que ouvimos, através daquilo que entra no nosso coração e que é capaz de mudar o nosso ser e o nosso viver. Pois bem, tudo que foi escrito nas Escrituras foi escrito para aviso nosso. É chegado os dias, o que se diz é prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. É o Senhor que está às portas, trazendo a realidade do que seja perseverar até o fim, para se alcançar algo por aquilo que nós fomos conquistado. A salvação já foi conquistada na cruz, mas existe uma perseverança, um caminhar que, se nós irmos até o fim, então nós de fato, de verdade, alcançaremos a chamada coroa da justiça. Isso é uma realidade que precisa ser entendida e interpretada por nós. Porém, o que muitos estão dizendo hoje é que não precisamos mais fazer absolutamente nada, porque tudo já foi conquistado e conquistado de graça. Aí eu te pergunto, qual o sentido desse culto que nós estamos fazendo, se não há necessidade de se fazer mais nada? Porque estamos lendo esse livro que é tão antigo e ao mesmo tempo é tão atual? Por que então ficamos tentando interpretar o que seja o Evangelho para os nossos dias atuais? Pois nós sabemos que tudo que foi escrito aqui foi escrito por uma geração do passado, uma geração primitiva, uma geração que nos antecedeu, numa cultura diferente, num tempo diferente. Quando se diz em Colossenses que Ele nos resgatou das potestades das trevas, e fazendo menção àquela época que eles viviam, que eles estavam vivendo sob o domínio dos romanos, que tinha representação dessas potestades, aonde nem se fazia menção daquilo que nós estaríamos vivendo hoje. Porém, quando nós trazemos isso para os nossos dias, nós conseguimos então interpretar aquilo que Deus tem para nós nos dias atuais, nos dias de hoje. Tudo que Paulo falou, ele falou para aquelas pessoas daqueles dias, mas mal sabia ele que iria nos alcançar também. E depois de tudo isso, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em 2 Timóteo,
capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo de número 3, aonde Paulo vai escrever uma carta a Timóteo, e ele vai falar sobre a realidade que seria vivida. Já naquela época ele falava dos últimos dias, ele falava de dias que estariam por vir, ele falava de um futuro próximo, ele falava isso com Timóteo, trazendo a realidade de coisas que iriam acontecer e que iriam marcar aquilo que seria a decisão das pessoas de abandonarem aquilo que foi entregue a eles com tanto amor, com tanto sacrifício, com tanta verdade. 2 Timóteo capítulo 3, naquela época já se existia a corrupção, que é muito antiga, porém o que Paulo diz é que essa corrupção, ela aumentaria e muito nos últimos dias. É por isso que ele vai falar sobre a extrema corrupção, algo que era somente corrupção, agora ia entrar na realidade do que fosse algo extremo, a extrema corrupção. E aqui no capítulo de número 3, ele está falando daquilo que já existia nos seus dias, nos dias dos apóstolos, e que tudo isso seria multiplicado de tal forma que Paulo chega a afirmar que em um futuro próximo se tornaria em algo insuportável. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, na visão de Paulo, seria algo que seria insuportável para aqueles que estão tentando andar segundo a vontade de Deus. Veja no capítulo 3, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele vai dizer o porquê. Pois homens serão egoístas, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem. Olha só, ele aponta para um futuro que estaria próximo, onde haveria uma mudança radical na vida do ser humano. O ser humano se transformaria em alguém insuportável. Tudo isso iria caminhar para um total extremo de perversidades. Olha só, perversidade sobre perversidade. No versículo 1, ele diz que sobreviria tempos difíceis, e esses tempos difíceis e trabalhosos seriam tempos dos quais ele vai se referir ao homem como sendo o protagonista de tantas coisas terríveis. Ou seja, tudo que iria acontecer seria atribuído ao homem, a essa mudança radical que houve na vida do homem, a essa oquidão que está no homem, essa falta de Deus. No versículo de número 2 ele diz: homens iriam se fazer, homens iriam assumir o papel, iriam tomar para si, eles iriam reivindicar esse direito por opção própria. Que direito é esse? Veja só, esse direito de ser egoísta, avarento, jactancioso, arrogantes, eles iriam tomar para si como opção, porque isso não é a escolha de Deus, tem a ver com a escolha humana. E ele diz que esse direito que eles querem assumir tem tudo a ver com o direito de serem maus, de serem perversos e de serem diabos aqui nessa terra. Se essa terra está parecendo um inferno, então agradeça às próprias pessoas que fazem parte dessa terra, desse planeta. Isso foi escolha por opção dos homens, não foi escolha de Deus. Homens que quiseram se fazer diabos. É verdade, e você sabe disso. Você conhece muitos diabos que se fizeram diabos e que estão no nosso meio o tempo todo, porque assumiram todo esse papel esse de egoísmo,
de só pensarem em si mesmo, de avarentos, de idolatrarem o que seja o dinheiro, jactanciosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes. Isso tudo é uma realidade contrária àquilo que seja a vontade de Deus, que seja de acordo com aquilo que foi deixado para nós como sendo o Evangelho, aonde nós lemos que nós deveríamos honrar pai e mãe. Isso sempre foi a vontade de Deus, aonde se diz que nós deveríamos então ser solidários, que nós deveríamos então ajudar a cada um de acordo com as suas necessidades, que nós deveríamos ser hospitaleiros. É tudo isso que está escrito, que nós deveríamos então contribuir, ajudando nessa causa, aonde homens e mulheres estão famintos, caídos pelo caminho, necessitados de tudo, e nós deveríamos então, por compaixão e misericórdia, atender a toda essa demanda sem interesse nenhum, simplesmente pelo simples fato de se amar a vida e de não querer que o teu próximo ele venha morrer em plena miséria, quando você muitas vezes está vivendo uma situação bem superior. O que ele diz é: não seja egoísta. Tudo bem que na sua casa não está chovendo dentro, mas está chovendo na casa de muitos, e isso tem que ser algo importante para você. Nos dias de hoje, o que nós vemos são vídeos que recebemos quase o tempo todo, como eu recebi, de um rapaz sendo eletrocutado num poste de alta tensão. E as pessoas, além de filmarem aquela cena terrível e cruel, ainda estão fazendo brincadeiras. Homens sendo fuzilados dentro do carro e pessoas fazendo brincadeira. Homens sendo machucados, feridos e passando por um processo terrível e doloroso de tanta crueldade. E as pessoas manifestando brincadeiras diante de tudo isso. Isso tudo por que está acontecendo? Porque falta algo dentro do homem. O homem, ele foi preenchido, mas não preenchido com as coisas de Deus. Está faltando as coisas de Deus. Ele foi preenchido com tudo aquilo que está no mundo. Hoje o que agrada ao homem, mas não tem mais a ver com a justiça, tem a ver com a injustiça. As pessoas hoje estão dando mais ênfase à injustiça do que a própria justiça. E o Senhor, ele tenta nos despertar para essa realidade, para nos fazer retornar de volta aquilo que seja princípio estabelecido por Deus. Ou seja, o que Deus quer o tempo todo é que venhamos cair em si, que venhamos dar meia volta, e que o caminho que nós estávamos andando por Ele era um caminho que não estava levando a gente em lugar nenhum. E o que Ele pede é volta, 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 e começa a andar de novo. É um tempo onde nós temos que desaprender tudo que nós havíamos aprendido e começar tudo de novo, com simplicidade e tudo mais, porque isso é que é o Evangelho. O Evangelho é simplicidade. E aí então nós vemos aqui, por exemplo, no versículo de número 4, ele diz que os homens, eles seriam traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Sendo que no versículo 3 ele aponta a ideia que falta o domínio próprio, que tem a ver com o fruto do Espírito Santo. E é claro que faltando o domínio próprio, o homem se transforma em um ser cruel, como está escrito, e inimigo do bem. A pessoa que não tem controle de si mesmo, essa pessoa está fadada a se transformar num tirano, num déspota, em se transformar em alguém maligno e perverso para o que seja o seu próximo, para o que seja aqueles que procuram fazer o bem. No versículo de número 4, ele deixa bem claro, no versículo de número 4, que estes mesmos homens, eles deixariam de ser amigos de Deus para se transformarem em amigos dos seus próprios prazeres e dos seus próprios deleites. Olha só o que você consegue observar nesses versículos que eu acabei de ler, que o maior trabalho que Deus tem nos dias de hoje não é com o diabo, com esse espírito que um dia desertou o céu por conta da sua cobiça, do seu egoísmo e tudo mais. O grande trabalho que Deus está tendo nos dias de hoje
é justamente com a humanidade, é com os homens, porque os homens assumiram o papel do próprio diabo, aonde o diabo fica apenas sentado, assistindo tudo aquilo que os homens estão fazendo por ele, para ele, sem ele precisar pedir absolutamente nada. É como se eu visse o diabo sentado, embasbacado, com a mão na boca, dizendo: poxa vida, esse aí é um dos meus. É isso que está acontecendo hoje. Não se vê mais Deus como nos dias de Jó, dizendo ali: diabo, tem um que ainda me serve, que ainda me teme. Hoje eu vejo é o diabo dizendo para Deus: olha ali, aquele é fiel a mim, aquela é fiel a mim. Aonde os valores todos foram invertidos, e Deus simplesmente meneando a cabeça, olhando para tudo isso e dizendo: poxa vida, diabo, é duro, é difícil, é insuportável ter que dizer isso, mas você, sendo um ente que produz mentira, está falando o que seja uma verdade. E isso é uma grande ironia e um grande tapa na cara de todos aqueles que professam a fé em Deus e que se dizem ser filhos de Deus, começando em mim, partindo para você e alcançando a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia, então, é o que nós temos que pedir para Deus. Ser mais amigo dos prazeres, como está no versículo de número 4. Olha só, pessoas que sentiriam mais gozo, mais prazer nos seus próprios desejos e deleites, e é o que mais nós assistimos e vemos hoje. Pessoas que iriam se dedicar justamente àquilo que traz prazer a si mesmo, ainda que essa dedicação seja simplesmente por algo que não produz vida, mas que produz simplesmente um prazer que seja momentâneo. Deixariam então a amizade de Deus, como está em Tiago, se transformariam em pessoas amigas do mundo, que aderem, se tornam adeptos a todo tipo de modismo que há no mundo. Tudo que o mundo lança vira moda e todo mundo segue, mas o que é de Deus é antigo, é ultrapassado. Sendo que na verdade aquilo que é de Deus é que não muda, é aquilo que produz vida, mas as pessoas estão tão sem vida que estão aderindo ao modismo, e esse modismo muda quase que o tempo todo, e até na igreja está acontecendo isso. É línguas que toda vez aparecem de forma diferente, é tempos diferentes de renovação, onde aparece dente de ouro em um determinado tempo. Em um determinado tempo pessoas começam a emagrecer apenas com a oração. Em determinado tempo pessoas começam a cair desmaiadas na igreja falando de arrebatamento. E tudo isso é um processo que eles dizem: olha, é avivamento. Pessoas que estão ali naquele movimento e que dão risada falando que é a unção do riso, é a unção não sei do que, e tudo isso para alimentar mentes que precisam dessas coisas, porque está faltando para essas pessoas a realidade do que seja Deus, a realidade do que seja fé. Porque a realidade de Deus e a realidade de fé traz para nós simplesmente uma certeza e uma convicção que não tem nada a ver com sentir. Por exemplo, eu não estou sentindo Deus aqui, eu não estou me arrepiando, eu não estou sentindo vontade de pular nem nada, mas eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus está na minha vida, eu sei que Deus está agindo. Isso tem a ver com fé, não tem a ver com uma sensação na carne. Pelo amor de Deus, onde as pessoas dizem: Deus não está naquele lugar porque eu não senti nada. E Jesus falou que está procurando os verdadeiros adoradores, que não estão preocupados em sentir, mas que têm a certeza e a convicção de que Ele é, e Ele está presente nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, seriam mais amigos dos prazeres em comparação a essa amizade que nós temos com o Senhor Jesus. Hoje o Senhor te convida a voltar, a querer novamente, a desejar essa amizade que para Deus não tem fim, que passou a ter um fim para nós por causa das nossas escolhas, mas nunca foi a escolha de Deus. Deus quer ser seu amigo, Deus, Ele quer ser o meu amigo também. No versículo de número 5, ele diz o seguinte, ele diz: tendo a forma de piedade. Ele está falando daqueles que teriam uma forma de piedade, que chamariam a nossa atenção e que nós iríamos nos convencer de que realmente eles eram piedosos. Porém eles iriam negar, entretanto, o poder. E o conselho do apóstolo Paulo no versículo 5 é: foge deles.
Meu Deus do céu, esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que fazer que nem José, não é só fugir de mulher quando está nua na nossa frente, nós temos que fugir também de todo aquele que, aparentando ser alguém piedoso, traz consigo tudo aquilo que é fruto do diabo e que em algum momento com certeza vai contaminar as nossas vidas. O apóstolo Paulo conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, e ele sabe que quanto mais tempo nós passamos com pessoas assim, a probabilidade de nos tornarmos igual a elas é muito grande. Muitos dizem, olha, eu estou no meio deles, mas eu vou mudá-los, eu vou convencê-los, e no final a história nós já conhecemos. Isso não acontece, por isso o conselho de Deus é: não fique no meio deles, não se detenha no caminho deles, a não ser que seja para você ser um agente influenciador de Deus, e não alguém que fica intertido no meio dessas pessoas, correndo riscos o tempo todo. O conselho é: corra deles. Nós temos que correr, meu irmão. Em relação ao pecado, nós temos que correr. Em relação a Deus, nós temos que correr também. Porém, nós corremos do pecado, mas em relação a Deus, nós corremos na direção de Deus. Quem corre do pecado, ele corre para a direção de Deus. É assim que acontece. Quem corre para a direção do pecado, ele com certeza está correndo de Deus o tempo todo. Então, o que o apóstolo Paulo está trazendo a Timóteo é que tudo isso iria acontecer por causa da ausência do amor. A ausência do amor no coração do homem, a ausência de Deus no coração humano. Ele diz que tudo iria acontecer por causa de um inverno congelante no ser da humanidade, que tem a ver com esse esfriamento que nós estamos vivendo hoje. Ele fala que tudo iria acontecer por causa da exacerbação do pecado, a multiplicação e o aumento do pecado. Quanto menos eu tenho de Deus, mais eu tenho em relação ao que seja o pecado. Ou estou cheio de Deus, ou estou cheio do pecado. E aí não existe meio termo. O que está escrito em Mateus, capítulo de número 24, versículo 11 e 12. Ele diz que surgiriam muitos falsos profetas. Meu Deus do céu! O que tem mais hoje a comparação que eu faço de falsos profetas é a mesma comparação com as estrelas. Você lembra quando Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, olha as estrelas, e você pode contá-las? Abraão falou: não dá, é muitas. E o Senhor disse: assim será a sua descendência. Da mesma forma eu consigo olhar e ver os falsos profetas hoje como estrelas. Não dá mais para contar de tantos que existem nos dias de hoje. E o que diz na palavra é que nós devemos ter cautela, devemos ter todo o cuidado para não sermos enganados por essas pessoas. E ele diz que por aumentar o número dos falsos profetas, no versículo 11, ele diz que a consequência no versículo 12 seria o esfriamento no coração dos homens. Por aumentar-se a iniquidade, o coração de muitos esfriaria. Meu Deus do céu, esse inverno congelante chegou no coração de muitos. Hoje eu estava vendo a mensagem de um rapaz que ele colocou: realmente Deus, ele não existe. E ele falou: toda vez que eu olho para a humanidade, cada vez mais eu tenho essa convicção. E eu fui obrigado a mandar uma mensagem para ele dizendo: eu concordo com você. Deus realmente não existe, porque tudo aquilo que existe é que passou a existir a partir de um certo momento. Ele foi criado. Deus é antes da própria existência. Ele é o grande eu sou. Porque se Deus existe, então eu tenho um problema. O meu problema agora é descobrir quem foi que criou Deus. E Deus não é criado, Ele é criador. Agora, em relação à humanidade, a humanidade não revela a ausência de Deus. A humanidade revela o descaso em relação a Deus, porque Deus continua sendo Deus. É a humanidade que vai mudando quase que o tempo todo. Se nós olharmos para nós mesmos, quantas vezes nós mesmos já assumimos formas diferentes, já mudamos o nosso jeito de pensar. Basta você ler um livro, basta você ouvir uma argumentação de alguém, e tudo isso começa então a mudar valores nas nossas vidas. É assim que alguém começa a cochear em dois pensamentos. É assim que a pessoa se torna um ente inconstante. Mas aquele que guarda o Evangelho, ele consegue então discernir todas as coisas e não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele não é como
uma folha que é jogada para um lado, que é jogada para o outro. Muito pelo contrário, ele consegue discernir, ele consegue compreender o tempo que ele está vivendo sem sofrer alteração na sua vida. Toda essa mutação que está acontecendo hoje é por conta da ausência daquilo que seja o amor de Deus no coração do homem. Essa é a grande verdade. Para terminar, se você ler comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e aqui nós vamos terminar, eu quero que você veja a instrução que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. E isso eu tenho tomado para mim desde a época da minha conversão. Quando alguém diz assim para mim, olha, evangelista, essa palavra evangelista sempre soou para mim como algo agradável, como a realidade do que seja um chamado, pois sempre foi do meu interesse ser um evangelista, aquele que anuncia a boa notícia e que faz isso sem ter medo e que anuncia porque crê, acredita que essa boa notícia pode chegar, pode revolucionar e pode mudar a vida das pessoas. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo. Olha só, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1, ele diz: eu suplico, eu conjuro-te perante Deus, eu faço isso diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2, ele diz: pregue a palavra, o evangelho, insta, quer seja oportuno o tempo, quer não seja. Ele diz: corrige, repreende, exorta, mas com toda longanimidade e doutrina, que é ensinamento, que é disciplina. No versículo é esse tempo que nós estamos vivendo, que nos alcançou nos nossos dias. Eu não me sinto privilegiado não, por esse tempo, porque como eu disse, é insuportável esse tempo. Então ele vai dizer, olha só, pois haverá nesse tempo, e nesse tempo vai ter aqueles que não suportarão mais a sã doutrina, que tem a ver com o ensinamento de Jesus para os nossos dias. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres que são segundo as suas próprias vontades, as suas próprias cobiças, aonde tem alguém que fala aquilo que eu quero ouvir, então é através desse ente que eu vou querer me examinar, que eu vou querer me despir, é através desse ente que eu vou abrir o meu coração, pois afinal de contas, ele me compreende, ele conhece as minhas vontades e está disposto a me ajudar para que eu fique sadio de acordo com as minhas próprias vontades. Aí começa essa procura por mestres em todo lugar, onde o que se diz no evangelho é que só tem um mestre, só tem um Senhor, que é o próprio Jesus. Mas nós vamos fazendo mestres para nós, porque desconhecemos o mestre dos mestres, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. E aí ele diz mais ainda, que eles fariam isso por causa das suas cobiças, como se tivesse sentindo coceira ou comichão nos ouvidos. São pessoas que tiveram uma mudança tão radical nas suas vidas, que essa mudança trouxe prejuízos para o ouvido, para os olhos, ou seja, para todo o seu corpo que vai perecendo. Não se consegue mais ouvir o que seja sã doutrina, mas o que se ouve hoje é tudo aquilo que é conto, que é fábulas, que é dado mais crédito do que o que seja a palavra de Deus. Ele vai dizendo, olha, eles vão se entregar às fábulas, é verdade, eles vão se doar às fábulas, mas aquilo que é tido como verdade, que pacifica o ser, que muda a vida do ser humano, isso para eles não vai ter serventia, porque o que eles querem é palpável, e o que Deus veio para nos oferecer tem a ver com o reino que está instalado dentro de nós. É uma mudança que acontece do lado de dentro e que não tem nada a ver com as exterioridades. Deus nunca prometeu riqueza para ninguém, nunca existiu essa realidade. Leia sobre Jesus, veja o que foi que Jesus prometeu. Por que não aceitaram Jesus nos seus dias? Porque Jesus simplesmente dizia que se tinha que alimentar o seu inimigo, que você tinha que dar a face para que o outro ele pudesse bater se ele ferisse de um lado. Jesus começou a dizer que você tinha que bem dizer, que você tinha que vencer o mal com o bem. As pessoas disseram, não é esse que nós estamos esperando. As pessoas estão procurando por um Hitler que ressuscite nos nossos dias, porque eles acreditam que é através de um reino como esse que eles vão conseguir conquistar os seus privilégios.
O que se diz então, no versículo de número 5, ele diz: tu, porém, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. E ele diz mais ainda: faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente com o seu ministério. Olha, Timóteo, tudo isso vai acontecer. É triste falar tudo isso, mas, porém, entretanto, quando isso acontecer, ao invés de querer correr e desistir, você permaneça firme, seja sóbrio, não queira se entorpecer, se anestesiar como muitos estão fazendo, porque aquilo que está escrito vai se cumprir. Se o Senhor não voltar, você vai ao encontro dele. Agora a grande questão é o que nós estamos preparando, o que nós estamos acumulando, qual o sentido e o significado de vida para mim e para você. Estamos vivendo tudo isso hoje. O que mais nós assistimos são mães que choram, são pais que estão chorando por conta dos seus filhos, são filhos que estão chorando por conta dos seus pais. O que mais nós assistimos nos nossos dias são separações, divisões. Nunca se ouviu falar de tanta crueldade e maldade como se fala já nos nossos dias de hoje. Meu Deus do céu, para onde nós estamos caminhando? Eu não sei para onde você está caminhando, mas eu sei para onde eu estou indo. E se você quiser nos acompanhar nessa viagem, então eu te convido, vamos juntos seguir a Jesus. Eu creio que mesmo no meio de tudo que está acontecendo, eu creio que existe uma luz, que existe um caminho, que existe uma saída, que existe segurança. Todos nós, um dia, juntos, unânimes, iremos dizer: te damos graças, Senhor, porque passamos pelo que passamos, mas a tua promessa não foi invalidada. O que o Senhor disse, que poucos acreditaram, proporcionou para nós esse gozo, que não tem um início e que termina com 2 minutos, mas que é duradouro e permeia por toda a vida. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, que nós venhamos ser sóbrios, toda embriaguez causada, meu Deus, por aquilo que está presente no mundo, seja nesse momento, meu Deus, retirado de nós. Queremos ser curados pelo Teu Espírito, Senhor. Meu Deus, quantas ideologias, quantos pensamentos, quantas verdades, meu Deus. E eu sempre estou dizendo, a verdade não é minha, a verdade não é sua, meu irmão, a verdade é de Deus. A única coisa eu sei, que o que Ele pede é que nós devemos pregar o amor. Não entendo muito tudo que o apóstolo Paulo escreveu aqui, mas uma coisa eu entendo, é que nesse tempo de calamidade, que nós temos que estar abrigados no Senhor, que é nesse tempo que nós chamamos de o dia mau, nós devemos estar revestidos do poder de Deus para suportarmos. Está difícil, Senhor, são traições que acontecem dentro dos nossos lares, nas nossas próprias casas, meu Deus, coisas que vão entristecendo o nosso coração quase que o tempo todo, falsos amigos, falsos irmãos, meu Deus do céu, pastores que se colocaram nessa posição de cuidadores de ovelhas, mas que se transformaram em lobos, como, meu Deus, nós vimos experimentando durante esse tempo. E quando nós olhamos para tudo isso, meu Deus, nós só vemos pessoas correndo de um lado para outro, povo que está disperso, sem um pastor, ovelhas que estão perdidas no caminho. Mas eu te peço, Senhor, recupera-nos. A igreja que está esfacelada, que ela venha ser recuperada, regenerada. Meu Deus, cura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser um com o Senhor e queremos, meu Deus, que essa unidade ela permaneça, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa os meus irmãos que estão em casa, todos aqueles que ouvirem essa palavra, que essa palavra chegue carregada do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Não importa quem seja essa pessoa, meu Deus, eu não estou cultuando um livro, uma Bíblia, porque para mim a Bíblia não é sagrada. Sagrado para mim é o Senhor. Meu Deus, a palavra de Deus para mim, ela tem a ver com Jesus, o Verbo encarnado. A palavra de Deus para mim não é um livro, Senhor. Meu Deus, o Senhor é maior do que um livro. O Senhor não está preso nessas páginas. O Senhor não é limitado. Meu Deus, nós só podemos provar o Seu amor, meu Deus, quando nós pararmos de cultuar o livro e cultuarmos a Ti, meu Deus.
Ah, Senhor, abre os nossos olhos. Nós precisamos ver, nós precisamos enxergar, meu Deus, se revela a cada um de nós. O Senhor não depende de mim, não depende de quem quer que seja. Meu Deus, mostra a tua glória, mostra a tua presença, age nas nossas vidas e não nos deixe morrer diante de tudo aquilo que nós assistimos, que eu termino dizendo que é insuportável. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.